O Heródoto Barbeiro com a gente aqui todos os dias nesse horário. Hoje, segundona, muitos ouvintes estão falando aqui que vão receber aquele dinheiro esquecido nas contas. Mas talvez todo mundo tenha que gastar aí para pôr gasolina, diesel nos veículos, né, Heródoto? Porque não tá fácil segurar esse barril do petróleo. Bom dia. Realmente, você tem toda a razão, Michel. Não tá fácil segurar o barril de petróleo. Esta semana, ela começa com a esperança de que evoluam as negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Temos mais uma rodada de negociação lá e a nossa esperança é que se avance em direção a um cessar-fogo durante o período, para que as negociações possam continuar e para que esta guerra ou invasão possa cessar. Na imprensa russa que eu tenho acompanhado, não se permite falar a palavra guerra e não se permite falar a palavra invasão. O único termo que os jornalistas russos são autorizados a dizer é operação especial para o desarmamento da Ucrânia. Esse é o eufemismo que as autoridades russas estão impondo aos jornalistas de maneira geral, para que não se fale em invasão e não se fale em guerra também. Vamos ver se isso vai avançar e que, principalmente, a população civil, que a gente tem mostrado por aí, bastante atingida, a população civil possa ser poupada desse confronto, porque confronto é entre exércitos, não é contra a população civil, que geralmente não tem como se defender. Esse é o primeiro ponto. O segundo, Michel, é o seguinte: também estou de olho aí, como você está, no preço do barril de petróleo. Estava vendo agora há pouco, foi a 123, caiu para 120 e está flutuando bastante no mercado mundial. Olha, 123 dólares o barril desde o ano de 2008 a gente não tinha um barril de petróleo variando tanto no mercado mundial. Então, o que significa isso? Significa que o impacto vai ser geral no mundo como um todo. Não só para quem está indo agora trabalhar com o seu carro, está preocupado em colocar gasolina, ou o caminhoneiro em colocar o seu diesel no caminhão, mas as pessoas de maneira geral. Porque, logicamente, isso vai impactar, sim, a gasolina, mas vai impactar também o preço do tomate na feira livre. Lógico, o tomate é transportado no caminhão, o caminhão funciona com diesel, certamente vai haver um repasse de preço. Então, nós vamos sofrer no Brasil, né, um impacto dessa guerra, que é provocando uma inflação mundial, e essa inflação mundial, então, ela vai nos atingir, já está nos atingindo. Nos últimos 12 meses, a gente já passou de 11% de inflação, contando os últimos 12. E deve vir mais por aí, também por causa desse conflito e tudo mais, né? E o preço do barril dos petróleos. O que poderia acontecer seria que alguns países produtores voltassem a produzir mais. Por exemplo, a Arábia Saudita. Ela poderia jogar mais petróleo no mercado mundial. Se ela fizesse isso, ou fizer, ou vai fazer, não sei, aí sim os preços poderiam cair, porque vale de novo aquela famosa lei da oferta e procura. Se aumentar um pouco a oferta, é possível que o preço volte a cair, mas por enquanto não há sinais disso e a gente tem que preparar aí o nosso orçamento doméstico. E o terceiro ponto, eu acho que essa guerra nos traz, eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai chegar no seu local de trabalho, no seu local de aula, como aluno, como professor, e vai falar do Arthur Duval. Tenho certeza, porque ninguém pode não falar a respeito. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção hoje é o seguinte: o que é que a Assembleia Legislativa de São Paulo vai fazer hoje? Qual é a atitude que vai tomar em relação ao Mamãe Falei, depois daquele áudio que foi vazado, e a defesa que ele fez quando chegou no aeroporto, uma coisa absolutamente sem pé, sem cabeça. Mas alguma coisa tem que acontecer hoje na Assembleia Legislativa. Nós temos que falar com o nosso deputado estadual. Eu não sei quem é, porque não tem voto distrital, não sei quem é. Provavelmente a maior parte das pessoas não sabe quem é. Mas a gente sabe que a gente gasta milhões de reais na Assembleia Legislativa, que lá tem um monte de gente pendurada nos gabinetes dos deputados que não trabalham, nem aparecem por lá, e recebem desses milhões que custa a Assembleia Legislativa de São Paulo para o nosso bolso. Então vamos aguardar para ver o seguinte: e aí? Tem comissão de ética? Não tem comissão de ética? Não, vai ser analisado pelo plenário? Não vai? Hoje é segunda, é capaz dos deputados não irem trabalhar, é isso ou não? Vai depender da gente conversar com quem a gente puder conversar para saber qual vai ser o desfecho do caso do deputado Arthur Duval, né, ou Mamãe Falei.
E pelo que eu estava vendo aqui, Heródoto, o Conselho de Ética da Alesp, ele é presidido por uma mulher, a deputada Maria Lúcia Mari, do PSDB, e na vice-presidência tem o deputado Barros Munhoz. Talvez também seja o caso, né, de a gente buscar, ouvi-los e saber exatamente o que vai ser feito, se não hoje, nos próximos dias, para que, como bem lembrou o Mauro mais cedo, aquele caso que teve, né, Mauro? Fernando Cury, deputado Fernando Cury, que assediou a deputada Isa Pena no plenário. Dentro do plenário, né? E tomou ali uma suspensãozinha ali de alguns dias. Peraí. Qual foi a punição que ele tomou? Suspensão, 6 meses, Heródoto. Mauro, é o chamado corporativismo, meu. É isso que as pessoas têm que entender. É o corporativismo. Provavelmente, se deixar essa coisa se arrastar do mamãe falei, é provável que lá para trás tenha uma pena branda. Suspende o cara 1 ano aí. Tá certo? Talvez a maior punição venha aí na eleição aí para frente. Não é? A Michele... Da população que tem o título eleitor na mão, dizer esse aqui merece continuar e esse aqui não merece. Vamos abrir espaço para outro. A Michele lembrou bem que a presidente do Comitê de Ética é uma mulher, mas a maioria é formada por homem, assim como a maioria dos deputados também é de homens. Então, isso também tem a ver com o nosso voto, né, Heródoto? A gente precisa equilibrar mais. Se a gente tem na nossa sociedade metade homem, metade mulher, até um pouquinho mais de mulheres do que de homens, a nossa representação dentro dos parlamentos, o parlamento federal, os parlamentos estaduais e municipais, também precisariam refletir essa divisão da sociedade, né? Essa composição da sociedade, de ter mais mulheres na política, né? Só tem mais 2 deputadas mulheres na comissão, a Mariana Elou e a Érica Malunguinho. E a Vanessa de Sevo me mandou aqui para reforçar que tem um ato hoje previsto na Alesp às 19h. É um ato solene sobre a obra da linha 2 Verde e o impacto no Jardim Têxtil. Isso que está previsto na agenda. Vamos ver aí se vai ter alguma outra mobilização diante desses fatos medonhos do fim de semana. Desculpa, viu, Michele? Tem uma mobilização também prevista pela OAB aqui de São Paulo para hoje também. Não, tudo bem. Agora, Mauro, só para concluir rapidamente. Tá certo, eu acho que você tem razão quando a gente fala de uma maior participação feminina, não só na Assembleia, no Congresso Nacional, nos tribunais superiores, só tem homem. Ou nas empresas privadas. Pega aí as diretorias das empresas privadas. Mas esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, é o bom senso. Bom senso não tem sexo. Não é? Bom senso não tem sexo. Moral não tem ética não tem sexo. Não interessa se é homem, se é mulher que vai votar. Nós estamos votando uma questão de ordem ética, de ordem moral. Eu acho que é esse o caminho que a gente tende a seguir. Não sei o que é que os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos vendo no YouTube pensam disso. Mas eu acho que fica aí a minha sugestão. Qual é a sua opinião sobre isso? A sua, não a nossa, não a minha. Sim. Pode mandar sua opinião para o 11 943 805 100 e você pode mandar sua opinião também em outubro, na urna, quando você for votar. É um outro momento para você também opinar sobre a conduta dos nossos representantes. Heródoto, obrigado por hoje. Até amanhã, gente. Obrigado a vocês. Até amanhã. Obrigada.